Fala aí galera do Dá Uma Força, tudo bem com vocês? Aqui é o Isra e nós vamos dar continuidade na nossa série sobre matemática do zero. Então eu quero deixar aqui primeiramente um recado. Se você tem dificuldades em matemática, esse conteúdo é para você. Se você já tem domínio sobre a matemática, assistam essas aulas novamente, acelere, coloca o vídeo em 2x, tá? Digo também para você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, assista numa velocidade normal, daqui a pouco você coloca na velocidade mais rápida, tá? Isso vai trazer para vocês foco e entendimento. Então, para quem já tem domínio sobre matemática, acelere o vídeo aí para que você possa pegar alguns detalhes que talvez você tenha esquecido. Para você que está hoje estudando, precisa entender matemática para as provas, mandar bem, conseguir as questões, eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai contribuir não somente em matemática, mas também física, química e outras disciplinas, principalmente interpretação. E lá no seu futuro também. Por mais que você fale, não quero saber de matemática no futuro, vai te ajudar muitas vezes, porque você vai desenvolver ao longo desse curso de matemática do zero um raciocínio lógico. Então, se é a sua primeira vez que está aqui, se você ainda não nos segue, ainda não curtiu esse vídeo, eu te convido a você seguir o Dá Uma Força, a você curtir esse vídeo. Nós temos um objetivo, nós queremos chegar a 100 mil inscritos, chegar a essa marca aí que é tão difícil, mas nós estamos continuando. Nós estamos produzindo materiais em PDF que nós queremos disponibilizar para vocês. Nós precisamos alavancar o nosso canal, então peço a sua ajuda. Inscreva no nosso canal, divulga, curta, comente e nos ajude a crescer, beleza? Agora vamos voltar para a nossa aula de matemática do zero. Eu quero trazer um conceito muito importante que é falar das frações. Esse conceito, o tema frações, ele é um pouco extenso, então eu vou falar em 2 ou 3 aulas, mas é um conteúdo importantíssimo. Olhando para cá, para essa imagem, você já começa a entender que essa imagem tem algumas coisas que são importantes, são algumas coisas que são iguais aí. Imagina que você pegou uma folha de papel e você dobrou ela mais ou menos nesse formato. Então, o que acontece quando eu olho para essa imagem? O que eu posso fazer quando eu vejo essa imagem? Eu posso observar que cada parte aqui é uma igual a outra. Então, tem essa aqui a parte número 1, essa é a parte número 2, essa é a parte número 3 e essa é a parte número 4. Tudo bem para você eu falar em parte? De início, eu vou alimentar a sua lógica, tá? Então eu falei em parte. Eu tenho parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E essas partes são iguais, beleza? E eu tenho o todo. Eu tenho um completo. Então o completo ele é composto por 4 partes iguais. Então eu tenho aqui, na verdade, 4 partes. Isso aqui eu vou chamar de todo. Eu posso chamar também de completo. Eu só quero que você guarde isso. É o todo, é o completo, tá? E eu tenho as partezinhas aqui. Eu tenho 4 partes, juntando essas 4 partes eu tenho o completo. Pois bem, agora, o que eu quero? Eu quero começar a dar nomes, eu quero começar a explorar um pouco mais essa figura. Deixa eu voltar aqui. Observe que nessa imagem eu tenho uma área aqui. Essa parte foi pintada, vocês estão observando? Então essa aqui é uma parte do todo, uma parte do completo. Então eu peguei o completo e pintei uma parte. Vamos lá, vamos começar a falar da matemática aqui, começar a apresentar a matemática. Então você já conhece essa imagem, você sabe que essa imagem foi dividida em 4 partes e eu comecei a dar nomes para essas partes. E essas partes ela tem uma exceção. Nós temos uma parte dela que foi pintada aí de uma cor, dessa cor roxa. Então como que fica, né? Toda vez que eu quero a representação das frações, eu sempre vou pensar na parte pelo todo. Na parte pelo todo. Então o que eu tenho aqui é a parte, beleza? Que representa esse carinha aqui. E eu tenho o todo, que é esse cara aqui, que representa justamente a figura. Isso aqui não se preocupe, isso aqui é equação matemática que foi desenvolvido, por mais que seja simples, não vou falar sobre isso agora. Eu quero trazer a lógica, eu quero que você entenda essa lógica. Vamos continuar e vamos dar nomes para esses caras. Na matemática, quando eu tenho a parte pelo todo, eu preciso dar nomes, eu preciso nomeá-los em termos de matemática, eu preciso deixar isso bem claro para que a linguagem matemática seja pronunciada. Então eu faço o seguinte, eu coloco a linha aqui, esse cara que é uma parte, nós chamamos de
numerador. Tudo bem aí, ó? Numerador. Esse cara é o seu numerador, tudo bem? Agora, esse cara aqui de baixo, que é o todo, nós chamamos esse cara de denominador. Viu aí? Então, eu tenho a parte pelo todo. A parte pelo todo. A parte pelo completo. Vamos lá? Tá bom. Então, agora eu quero começar a colocar a matemática em aplicação. Você já entendeu esses conceitos e eu vim aqui qual a fração cujo denominador é 12 e o numerador é 7. Simplesmente interpretando essa questão, pensando na parte pelo todo, se você está com dificuldade, você já sabe que o todo ali é o 12 e que a parte é o 7. Mas é muito importante você gravar que nós temos aqui o numerador e aqui o denominador. Vamos começar a tornar as questões mais interessantes. Olha só, que fração do ano representam 5 meses. Então, o que você tem que saber aqui? Primeira coisa, que fração do ano? Quando a gente fala no ano, o ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. Então isso aqui, ó, é o cara que é completo, tá vendo? Ele é completo, ele é o todo. De posse disso, eu quero a representação dos 5 meses em um ano. Então é tranquilo, eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 12. Em 5 sobre 12 eu tenho a representação dos meus primeiros 5 meses no 12, que é o todo, que são os anos. Agora eu estou trazendo uma questãozinha e nós vamos interpretar, eu quero te ensinar a resolver as questões de matemática. Essa questão ela é bem tranquila de fazer desde que você utilize aí o nosso macete, que eu vou te ensinar agora. Vamos lá! Vamos ler a questão que diz simplesmente assim, ó. 15 pessoas foram convidadas para uma festa e apenas 8 compareceram. Vamos lá. Qual é o completo? Qual é o todo, né? Então, o que você tem que saber aqui é o seguinte. Nessa questão, para que você possa resolver, você tem que dividir quem é a parte, quem é o todo. Então, vamos chamar aqui, ó, de todo. Quem é o todo? O todo são quantas pessoas? 15 pessoas foram convidadas para a festa. E quem é a parte? São 8 pessoas. Então, se você pega essa questão, se você pega a questão de matemática e você interpreta ela, e você consegue pegar, colocar no rascunho, você vai ver que é muito fácil resolver esse tipo de questão. A pergunta é a seguinte: qual fração indica a presença? 8 pessoas compareceram. Então a fração que representa a presença é dado pela parte pelo todo. Numerador nós temos 8 e embaixo o denominador é 15. Aí vem uma pergunta um pouquinho mais difícil. Qual fração indica a ausência? Eu quero saber agora da ausência. Quem não foi? Qual parte não foi? Como é que eu faço para indicar essa fração? Muito simples. 7 sobre 15. Então tá vendo como é que o estudo da fração começa a ficar simples? Porém, tem outras coisas que nós temos que dizer. Tem outros exercícios que nós vamos ter que explorar. Entre eles, são as frações equivalentes. O que é a fração equivalente? A fração equivalente é quando eu tenho conhecimento, nessa figura você pode ver que eu tenho 3 barrinhas. E essas barrinhas, elas são iguais. Elas são iguais, quero dizer o seguinte, elas têm o mesmo tamanho. É isso que eu estou querendo dizer de igualdade. Elas têm o mesmo tamanho, porém elas são divididas em momentos diferentes. Observe que essa barrinha aqui, ó, ela tem, ó, a metade dela está em vermelho, a outra metade está em branco. Essa aqui nós temos o seguinte, ó, a parte vermelha eu dividi em 2 e aqui a parte vermelha eu dividi em 4. Essa é a relação que nós vamos ter sobre as frações equivalentes. Eu vou explorar isso melhor na próxima aula. Só estou trazendo o conceito para que isso já fique claro para você. Quando eu falo de frações equivalentes, é basicamente o que eu quero apresentar para você aqui. Vamos lá. Observe comigo que aqui eu tenho um círculo que foi dividido em 4. Essa parte que eu pintei aqui eu chamei de quê? Um quarto. Parte pelo todo, você já viu isso, você entende. Aqui começa a ficar algo um pouco mais interessante, é aí que acontece a questão de equivalência. Observe que eu tenho esse círculo que eu dividi em quantos pedaços? O todo são 8 e apenas 2 pedaços eu pintei aí de amarelinho. Então eu tenho aqui, ó, 2/8. Se você resolver essa equação aqui, você vai ver que isso aqui dá 1/4. O mesmo vale para esse quadrado. Eu dividi ele em 4, depois eu dividi ele em 16 pedaços.
esse carinha aqui vale 1/4, esse carinha aqui vale 4/16. Então, se eu continuar isso aqui, vai dar também 1/4. Quando nós explorarmos mais as frações equivalentes, isso vai ficar muito mais claro para você como que nós utilizamos e como que aparecem nas provas. Dessa forma, nós vamos aprender as propriedades fundamentais das frações. Entre elas é essa aqui que eu quero trazer para você, para que você possa entender. Toda vez que eu tenho uma fração, por exemplo, eu tenho aqui o numerador 2, o denominador 3, eu posso multiplicar em cima essa fração pelo mesmo valor. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou multiplicando por 2 e multiplicando por 2, eu multiplico por 2 aqui e aqui fico com 4/6, o que é a mesma coisa do que 2/3. Calma, eu só estou trazendo aqui, alimentando o conteúdo da próxima aula. Podemos fazer a mesma coisa com a divisão. Por exemplo, você tem aqui 14/21. Qual é a forma de eu fracionar? Qual é a forma de eu diminuir essa minha fração? Eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então ficou 14 dividido por 7 é igual a 2. 21 dividido por 7 é igual a 3, 2/3, tá? Então, essa foi a aula de frações que eu quero trazer para você, a primeira aula do módulo de frações. Nós vamos ver outras aulas, vamos ver exercícios e eu quero que você gostou desse vídeo, trouxe clareza, trouxe entendimento, trouxe algum conceito que você estava perdendo, comenta aqui embaixo, também indique pra gente o que você quer assistir, qual aula, qual é a sua dúvida em matemática, em física, por exemplo, coloca aqui para que a gente possa te ajudar. E se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a fazer parte desse projeto, a se inscrever nesse canal, nos ajudar a chegar aí nos 100 mil, tá bom? Então um abraço, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!